Hora do Consumidor. Hoje o bate-papo é com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Nós vamos entender um pouquinho de uma das vidas mais difíceis, que é daquela vida em condomínios, né? Como se viver em condomínios, inclusive com tecnologias, com algumas modificações que existem aí, que estão ocorrendo no dia a dia no mundo jurídico. E, Dr. Luiz, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, com a equipe, os telespectadores, ouvintes. E é o que você falou, né? Condomínio é uma das vidas mais difíceis. Você sabe que eu brinco, sempre falo que é uma fábrica de problemas, né? Justamente. É uma fábrica de neurose lá dentro. É impressionante. Quando não tem na entrada, tem na saída uma neura. É bem isso. E vamos falar um pouquinho sobre algo que eu acho interessante, sobre o reconhecimento facial. Nós falamos um pouquinho sobre isso em algum momento, né? Da parte do reconhecimento, da parte da mudança de se tornar digital, as portarias, né? Mas a praticidade, ela não tem um momento em que se torna ilegal? E praticidade de um lado e ilegalidade do outro lado? Mais ou menos assim. É bem esse raciocínio, mas é um pouco mais aprofundado, né? Tudo que é novo precisa de um tempo de maturação. E sempre gera uma discussão para usar o que é novo. A questão aí é o seguinte, a tecnologia ela tá aí para ajudar. Mas ela também pode prejudicar. Então vamos lá, o síndico, o condomínio, os moradores, eles querem uma facial porque hoje é o sistema mais seguro que tem no condomínio. Ótimo. Tá pensando na tecnologia, na segurança, isso é excelente. Mas você tá pensando na segurança de acesso. E o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entende que a imagem é um direito protegido pela LGPD. É um dado sensível protegido pela LGPD. Então tem que ter todos os requisitos da LGPD. Como que vai ser arquivado, quem vai ser utilizado, por qual tempo, a autorização de uso, enfim, todos esses requisitos. Por quê? Dependendo de como for, o condomínio resolve um problema, mas cria outro. Em que sentido? O condomínio, ele pode, de repente, resolver o problema da segurança de portaria, que vai resolver a questão da facial, é muito eficiente. Só que, por outro lado, ele pode criar um outro problema, que é o vazamento de dados das faciais. É um comprometimento de segurança também. E é um custo além do normal? Porque na hora que você fala sobre a LGPD, automaticamente você precisa ter medidas de segurança suficientemente hábeis para conseguir identificar um hacker, identificar um vazamento imediato, identificar quais foram os dados que foram vazados e informar a essas pessoas também. É a proteção de dados, né? Esse é o ponto. Sim. Porque o que acontece? Você pode, às vezes, resolver o problema da segurança de acesso do condomínio, mas prejudicar a segurança de dados que podem vazar. E é mais ou menos assim, eu vi um raciocínio uma vez explicando o seguinte, se a minha senha for clonada, eu mudo a senha. Mas e se minha facial for clonada? For vazada, o que eu faço? Preenchimento labial? Para mudar a minha como é que é? Harmonização facial? Mas tem algumas imagens que eu vou até pedir para o Lucas colocar no ar, porque são algumas imagens que são bem interessantes. Por quê? Elas pegam alguns detalhes, não só do reconhecimento facial na entrada, né, de um ambiente, de um condomínio, seja ele vertical, horizontal, comercial ou residencial, ou que seja misto. E aí, essa imagem eu achei bem interessante para se colocar, porque é a imagem que se faz a leitura do reconhecimento. Os pontos, né, que você pega. Os pontos principais. Porém, tem um detalhe. Se a pessoa, no dia, ela fez preenchimento labial, muda-se a facial. Se ela retirou a barba e ela fez o reconhecimento com a barba, muda-se a facial. O cabelo, se era comprido e ficou curto, muda-se também a facial. Então, isso já acontece no gov.br. Então, é um problema que acontece. Quem fez uma facial com uma barba comprida, ele precisa voltar a deixar para conseguir o reconhecimento, ou ele vai pedir por outros meios essa identificação, a renovação de identificação. É a mesma coisa da facial. Imagine você, a pessoa saiu com a facial com uma barba, voltou com a facial sem a barba, né? Voltou sem a barba para fazer a facial,
não tinha ninguém na portaria, vamos dizer que seja uma portaria digitalizada hoje, que tenha uma infraestrutura tecnológica, e você acaba perdendo o seu acesso, e aí começa a dor de cabeça, a neura, a procura por resultados, a procura pelo síndico. O síndico não está trabalhando fora do horário, normalmente não trabalha, porque é o síndico profissional, então ele tende a resolver pequenos detalhes, vai entrar em contato com a segurança para conseguir alterar essa imagem. Tudo isso demanda tempo. Sim. E tempo é uma fábrica de produzir problema. E o problema é que os dados, por exemplo, uma facial vazada, ela dá campo para muita coisa, até mesmo acessar banco da pessoa, fazer empréstimos, fazer contratos com bancos. Então, eu entendo que todo mundo queira ter a facial no seu condomínio, e que às vezes os moradores que colaboraram, que quiseram a facial, às vezes eles não aceitam, de repente, um morador que não quer, né? Ele acha que esse morador vai comprometer a segurança. Mas eu sou a favor da facial. Eu acho que ela é interessante. Inclusive, eu acho até que deveria ser obrigatória, meu ponto de vista. Mas eu entendo o lado também da pessoa que não se sente à vontade. Por quê? Por essa questão resolve o problema de segurança da portaria, mas se vazar esses dados todos... Imagina um condomínio que é invadido, esses dados vazam e todos os condôminos ali ficam expostos. Olha o tamanho do problema. Ô, Luiz, e o condomínio é responsável. Então, mas aí o não me sentir à vontade foi votado, foi aprovado isso, né? Foi pela maioria. Então, teoricamente, o não me sentir à vontade não vai ter efeito nenhum. Ou tem algum efeito jurídico. Eu posso buscar o judiciário e informar, olha, eu não quero uma facial com riscos de segurança. Às vezes em condomínio de alto padrão acontece isso também. Eu concordo. E eu tenho comigo que a Assembleia deveria ser soberana. Sim. No sentido de que foi passado em Assembleia, votaram, aprovaram a contratação de uma empresa ou de um software de reconhecimento facial. Eu entendo que o certo seria que todos, a partir dali, fossem obrigados a aderir. É o meu entendimento pessoal. Mas profissionalmente, o que eu vejo aí é que existem muitas divergências e que, por envolver dados pessoais sensíveis protegidos pela LGPD, a pessoa teria o direito de recusar e pedir uma alternativa para o condomínio, como, por exemplo, uma tag, algum outro tipo de acesso, chaveirinho, né? Tem uns chaveirinhos que você bate assim e ele abre. Ele reconhece pelo código, né? Tem até uma imagem que o Lucas colocou anterior, Lucas. Essa imagem, ela entrou em todas as mídias sociais possíveis de um determinado influenciador que acabou querendo entrar com a anterior que mostra o rosto, essa aí. Ele tentou entrar com todas as formas possíveis na justiça, dizendo que ele havia sido bloqueado, que ele havia sido... não permitiram a entrada dele no condomínio e tudo mais. Só que na hora que foram pegar a identificação, eram de outra pessoa. Então era outra pessoa que estava tentando entrar como se fosse ele. Então caiu por terra aquela situação. Então aquele like que ele realmente quis virou um processo contra ele, né? Então essa imagem, ela caracterizou bem o que aconteceu. Era uma terceira pessoa se fazendo por ele, e ele ficando bravo porque não houve a liberação dessa pessoa, falando que era ele que estava na imagem. Aí as duas imagens eram parecidas, até que parecidas entre um e outro, né? Boné, camisa branca e tudo mais, só que os dados da facial eram diferentes. Então, a segurança realmente acontece. Funcionou. Porque você vê, mesmo pessoas supostamente parecidas entre si, o sistema de facial, ele consegue distinguir mesmo... Acho que eu não... Agora me bateu até uma curiosidade, irmãos gêmeos. Gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Eu confesso que eu não sei, porque eu nunca vi acontecer. Mas irmãos gêmeos, eu acredito que a facial, o nível de tecnologia que ela tem, ela consegue até distinguir os gêmeos, dependendo da situação. Mas isso daí é uma suspeita que eu tenho, porque nunca aconteceu, né? Então, tem essa questão da pessoa não se sentir segura, porque às vezes o condomínio não consegue dizer como que vai ser o tratamento de dados, tudo, proteção, e a pessoa tem o direito de... Isso assim, eu tô citando um caso que foi um julgamento da 5ª Vara Civil de Limeira, um caso de primeira instância, que não é uma decisão definitiva da Justiça em segunda instância, em STJ, tá? Nós temos um começo de uma sinalização de que
a justiça pode vir a decidir nesse sentido, que a pessoa tem o direito de ter acesso. Acontece que, embora seja uma sentença de primeira instância, vou te dizer, ela contraria o que eu entendo. Mas eu posso te dizer, o juiz fundamentou bem. Posso dizer que ele fundamentou bem. Por quê? Quais foram as informações relevantes? Ele fundamentou justamente na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o direito que a pessoa tem sobre a sua facial e o receio que ela tem porque o condomínio não apresentou um plano de tratamento desses dados de proteção. Então foi nesse sentido. Então ele entendeu que a pessoa não estaria obrigada a aderir, mesmo sendo uma decisão de assembleia, e que o condomínio deveria dar alternativas para ele de acesso, porque ele também não poderia ser impedido de entrar. Mais uma diferença que eu vou citar agora em relação a condomínio, tá? Esse processo especificamente que nós estamos mencionando, que foi o precedente sobre esse assunto, ele é da 5ª Vara Civil de Limeira, só que ele fala de associação de moradores, que é um pouco diferente de condomínio. Para condomínios nós não temos nenhuma lide judicial ainda sobre o assunto. É que esse caso, porque a associação de moradores é muito parecido com condomínio, está servindo como uma certa referência. Mas dizer, é um direito absoluto, a justiça já julgou, não cabe mais discussão, já está pacificado? Não. É só um precedente que começou em primeira instância ainda. Então nenhum morador, de repente, vamos dizer, um condomínio que o síndico queira, vamos dizer assim, o síndico decidiu na assembleia, o síndico é duro, vai falar, não, vai valer, não vou te dar outro acesso. O síndico quer ir para a briga. O morador, ele vai falar desse processo da 5ª Vara Civil de Limeira. Mas isso não é vinculante. O síndico não vai estar obrigado a seguir, porque é um processo. É um processo, né? Com decisão só de primeira instância, e só faz regra entre as partes do processo. Então, em primeira instância ainda? Mesmo o síndico, às vezes, sabendo dessa situação, ele pode chegar para esse morador e falar, então vai lá na justiça, briga lá. Vamos ver o que o juiz decide. Até lá você vai usar facial. Mas aí vem a dor de cabeça, porque quem acaba pagando também a parte do judiciário até então é o condomínio, né? Primeiro vai ser o morador que vai entrar, o primeiro custo é dele. Se o condomínio perder, o condomínio tem que reembolsar ele desse custo depois, né? Que dificilmente vai perder mediante a situação como nós estamos. O engraçado é que 2 amigos enviaram aqui, um a respeito dos gêmeos e a outra a respeito da tecnologia hoje, justamente dos gêmeos. Os gêmeos, eles têm por mais que se tenha todas as feições e dados iguais, a íris e a digital são diferentes. E aí, um outro amigo colocou o seguinte, ele é da TI, que somente tecnologias de alto nível conseguem mapear a microgeometria facial, que aí ela acaba captando inclusive a íris. Aí sim tem a distinção dos gêmeos. Então depende do tipo de tecnologia que o condomínio investir. Uma tecnologia mais simples, mais barata, não vai conseguir. Os gêmeos vão parecer como idênticos mesmo. Uma tecnologia mais apurada vai distinguir os gêmeos. Justamente. Porque tem diferença entre os gêmeos, né? A gente consegue, algumas vezes, até identificar um ou outro. Por exemplo, eu conheço gêmeos que eles têm detalhe na orelha diferente. O restante, assim, é muito parecido. Mas se você olhar a orelha de um e de outro, você consegue distinguir entre eles, mas a facial não chega a pegar a orelha, né? Ela pega só os pontos principais do rosto, que eram pontos antigos, eu falo que é da década de 70 mais ou menos, quando era para se identificar dentro da parte criminal alguns arquétipos. Então foram utilizados os mesmos pontos para se colocar no sistema de tecnologia para se identificar a pessoa. Diferentemente dos arquétipos como eram antigamente. O engatinhamento do reconhecimento facial começou ali, né? A bem da verdade. E ali foi a referência, né? Agora eu vou passar até uma situação que eu já passei no meu condomínio, porque dependendo da situação do reconhecimento facial, às vezes o reconhecimento facial deprime a gente também. Eu, né, quando eu passo no meu condomínio lá, que eu bato minha facial para entrar ou para sair, aparece lá, bem-vindo Luiz. Aí teve uma época que eu engordei, apareceu lá pra mim assim, bem-vindo nhonho. Eu falei, gente, agora eu deprimido, eu perdi meu dia, eu não consigo mais trabalhar, me abalou psicologicamente, porque eu tinha engordado um pouquinho, né? Em vez de aparecer bem-vindo Luiz, bem-vindo nhonho. Nossa, imagina se isso tivesse acontecido mesmo, Luiz. Seria muito cômico. Mas se acontece algo diferente... Não, eu coloquei isso no grupo do condomínio, o pessoal deu risada, né? É lógico. E se acontece algo diferente? Por exemplo, às vezes...
A facial, ela reconheceu duas pessoas muito parecidas e você teve acesso àquele condomínio. Quem tem a obrigação, mesmo que o sistema tenha feito de forma correta, que o sistema tenha feito de forma segura, mas houve um erro, porque as faciais ele identificou como se fossem parecidas. Ótima pergunta. Funciona da seguinte forma. Tudo nessa vida tem alguém que responde. Responsabilidade civil. Em tudo existe responsabilidade civil. E é objetiva. Dependendo da situação é objetiva. Algumas situações objetiva, outras subjetiva. Então, o síndico tem responsabilidade civil, os prestadores têm responsabilidade civil, o advogado tem responsabilidade civil, todos temos, médicos, enfim. Se por acaso houve uma falha de software, um erro de software, porque ele não cumpriu com o papel a que ele se destina, ele foi contratado para isso, e ele não cumpre o papel, responsabilidade de quem? Da empresa que forneceu o software de reconhecimento facial, porque o software dela falhou. Então, o condomínio, mediante provas e reclamação do morador prejudicado, levanta as informações e passa para a empresa, porque a empresa vai ser responsável, porque foi uma falha do serviço dela, né? Pensando nisso, a respeito do reconhecimento facial, a praticidade, a modernidade, ser legal ou não ser legal, a questão da ilegalidade, né? O Lucas passou várias imagens que nós falamos sobre elas. Aí pergunto para o doutor, como que o síndico e como o administrador deve trabalhar mediante algumas situações não questionáveis. Por exemplo, uma pessoa que não queira fazer uma facial, ou uma facial não está batendo. Realmente mudou a barba e acaba atrapalhando a facial. Ou a facial está entrando por uma terceira pessoa. Ou o sistema, no horário que ele chegou, o sistema caiu, está fora do ar, então não tem outra forma, né, da pessoa ter acesso. Então, como que mediar tudo isso para conseguir evitar processos, evitar uma demanda que não seja aquela extrajudicial? O ideal é que os condomínios sempre procurem trabalhar com planos de ações preventivos, né? Plano A e B. A e B. Então, por exemplo, acabou a energia, como nós tivemos, por exemplo, no período de vendaval. O condomínio ficou dias sem energia. E a facial depende de energia. Então, o que o condomínio deve fazer? Um acesso, já deve ter preparado um plano B manual. Ele tem que ter 2 planos B. Um plano B, vamos dizer, o B1 e o B2, né, que não são os bananas de pijama, mas são os planos B. Em que sentido? O plano B1 seria o plano assim, com energia ainda, mas com problema na facial. Ou seja, e se faltar, der um problema na facial, mas nós temos tudo funcionando com energia. Pode ser um chaveirinho, pode ser a digital, né? Alguma coisa nesse sentido. A tagzinha, né? A tag, exatamente. Ou o plano B2, que seria quando não tem nenhuma energia mesmo e nem a facial está funcionando. Aí é o bom e velho manual ali, trabalho manual. A chave ou o livro com o porteiro ali, o porteiro abre a janelinha dele, escreve o nome da pessoa, pega o RG, a boa e velha forma tradicional, mesmo dos moradores. Existem condomínios, e aí eu posso falar que eu acho que a grande maioria está utilizando dessa tecnologia também para aqueles que estão entrando, que são convidados, né, dos moradores. Pode também existir um desconforto. Olha, você precisa, olha para a câmera para poder fazer a sua facial. Então você passa pela primeira entrada e a segunda entrada também utilizando a facial, para ir embora você também utiliza a facial. Da mesma forma que o condômino pode se negar a uma facial, esse morador, esse convidado, né, de um terceiro, convidado de um morador, vai para uma festa ou vai visitar a família, caso ele queira também dizer não, é não também para entrar, porque a Assembleia votou e a tecnologia é essa que tem que ser utilizada, ou existe alguma outra forma para o condomínio tomar para que aquela pessoa possa entrar sem precisar fazer a sua facial? Eu vou ter que dar dois direcionamentos aí diferentes nesse caso. Por quê? Primeiro, eu entendo que deveria prevalecer decisões de assembleia. Sim. Então, eu entendo que se a assembleia decidiu
que é reconhecimento facial obrigatório para todo mundo, inclusive para visitantes. Se o É visitante soberana, não né? é soberana, deveria valer. Mas para não ser rígido na interpretação e lidar com a hipótese desse exemplo que nós tivemos em Limeira, que volto a dizer, é de primeira instância, não tem efeito vinculativo a nada, pode ser até reformado, pode ser alterado isso daí em sede mais superior, né? Se a gente for seguir esse entendimento, o convidado também teria o mesmo direito do morador de recusar a facial, né, e de ter um outro meio de acesso para ele também. Seria possível, porque quando se fala da Lei Geral de Proteção de Dados, é para todo mundo. Esse caso foi interpretado de Limeira para o morador, porque foi ele que quis discutir. Mas, teoricamente, para o visitante valeria, porque a lógica legal é a mesma. Eu acho uma falta de entendimento sobre a questão digital e sobre as possibilidades que a LGPD traz, não só na questão do vazamento de dados, porque isso pode acontecer. Vazaram dados do governo federal, né, a respeito dos indivíduos, vários CPFs foram vazados, né, vários dados do INSS foram vazados, e aí você pode ter acesso à LGPD caso tenha sido lesado em algum momento, né? Então existe uma lei para isso. Em contrapartida, hoje, em todos os eventos que querem realmente utilizar uma tecnologia, você precisa da facial. Você vai agora em Barretos, você vai precisar da facial para entrar. Você não vai entrar sem a facial. E as faciais hoje, nesses locais, elas também têm uma ligação direta com o policiamento. Então, caso a sua facial identifique que você é um procurado pela justiça, logo em seguida que você entrar no recinto, você vai ser detido. Isso é um lado muito bom da tecnologia. Porque, se eu não me engano, no estádio do Morumbi já é assim. Você compra o ingresso para um determinado jogo e você vai entrar já com a facial. Você não vai levar o ingresso. Você faz o cadastro, se você compra previamente, né? Você compra, ali faz sua facial. Quando você chega no dia do jogo, você bate sua facial, você entra, né? Então, isso aí seria uma contribuição realmente muito grande. É a segurança. Para a segurança geral. Agora nós estamos falando até de segurança geral. Porque um aviso desse que vai para a polícia sabendo que a pessoa está ali por 2 horas, 2 horas e meia, que é o tempo às vezes de um jogo, uma prorrogação, o tempo de entrar e sair também, é o tempo de repente que ela tem para conseguir recuperar aquela pessoa que está foragida, um exemplo. Sim, ou que está com alguma pendência. E eu acho que com o tempo, eu até espero que realmente com o tempo, isso tenha os condomínios que realmente aderirem ao reconhecimento facial, eles tenham, em nenhum momento, uma interligação com o policiamento. Porque às vezes a pessoa está devendo pensão e não é encontrada. E aí continua devendo pensão, mas ela tá lá, entrando e saindo da residência, mas ela não é encontrada. Mas sabe o horário que ela entra e sai justamente pelo reconhecimento facial. Então são alguns detalhes que vão proteger o condomínio, vão proteger a pessoa, que ela vai saber o ir e vir dela, né, os acessos, e também terceiros. Não sei se isso com o tempo pode acontecer de condomínios fecharem acordos com a polícia militar e falar, olha, o meu sistema eu quero que seja interligado a você para que você também consiga identificar e proteger as pessoas daquele local. Eu não duvido que isso venha acontecer, em curto prazo, inclusive. Só que para isso funcionar, logicamente, teria que ser obrigatório a facial. Porque se, por exemplo, o morador que tem pendência sabe que isso vai acontecer, ele vai ser o primeiro a não querer a facial. Então, assim, existe formas da gente melhorar muito a nossa sociedade com reconhecimento facial. O problema e agora eu vou ser bem crítico, a justiça brasileira joga contra o que poderia estar muito melhor. Isso eu falo justiça brasileira de uma forma geral, tá? Até como advogado que eu acompanho, as decisões da justiça, muitas vezes, elas poderiam proteger muito mais a sociedade se analisasse o coletivo, mas às vezes ela olha muito o individual. Aquele morador não quer a facial, tadinho, vou passar a mão na cabeça dele. Ele não, tadinho, não pode. Eu vou proteger ele. Mas e o coletivo, né? Então, infelizmente, eu vejo às vezes muitos julgados pelo Brasil afora. A justiça brasileira, ela atrapalha muito a melhoria da nossa sociedade
de uma forma assim que... com os julgamentos. Sim. Ela poderia ter julgamentos de uma linha que resolvesse muitos problemas da sociedade, mas ela vai exatamente no oposto. Então, às vezes, em vez de resolver um problema, ela cria 15, 20 problemas. Isso eu vejo acontecer muito. E aí para que isso acontecesse, teria que ser via jurisprudência, ou seja, forma reiterada de decisões em primeira e segunda instância, ou deveria ser ao contrário, o nosso Congresso modificar e colocar que o reconhecimento facial se torna legal e obrigatório nos condomínios? Poderia ser das duas formas. Poderia ter uma lei no Congresso, sendo clara, objetiva, tornando obrigatório e irrecusável, resolveria o problema. E poderia ser através da justiça também, através de interpretação via jurisprudência reiterada dos tribunais, que criaria, de certa forma, pacificaria o assunto. Então poderia vir das duas formas. Ô Luiz, de forma técnica agora, ela não pode ser movimentada pela lei orgânica, ela tem que ser feita pela federal, a decisão. Sim, né? Porque dentro da Constituição Federal você tem as atribuições legislativas de cada ente da federação. Então você tem o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência do município. E nesse caso especificamente é a União, né, federal, que teria que legislar sobre esse assunto, criar uma lei federal para tratar desse assunto e padronizar a nível Brasil. As velhas perguntinhas que acabam aparecendo no dia a dia, doutor, e aí vem uma, que é o condomínio, já que nós estamos falando muito sobre ele, sobre inclusive proibições ou não, ele pode proibir locações de curtíssima temporada, como o Airbnb? Assunto extremamente polêmico. Isso, inclusive agora que dia que foi? Em julho, eu dei uma palestra em São José do Rio Preto sobre esse assunto também. E olha, rendeu, viu? O próximo palestrante precisava entrar, o pessoal não queria parar meu assunto, que eu falei justamente. Porque é muita coisa para falar sobre isso. Eu falei sobre Airbnb nessa palestra e sobre o carros elétricos. Então você já viu, dois temas extremamente polêmicos, né? Que é a alocação por curta temporada, né? Que você mencionou. Como que tá o assunto? Teve um julgamento recente do STJ que veio e deu uma consolidada no assunto. E ele estabeleceu basicamente o seguinte. Até se falou muito, o condomínio agora é proibido a alocação por curta temporada em condomínios. Né? Essa foi a manchete. Não é bem assim, né? De certa forma é e não é. Eu vou explicar o porquê, porque às vezes como saiu a informação, não era a informação certa. Mas para o pessoal entender, o pessoal que está em casa, que mora em condomínio, a justiça, o STJ, nós estamos falando de uma instância superior, entendeu o seguinte. O condomínio, todo condomínio tem uma destinação obrigatória. A lei determina que ele tem uma destinação obrigatória. Então nós estamos falando de condomínio residencial nesse caso. Aí você vai lá na convenção, está escrito destinação do condomínio, das unidades residencial. O que ele entendeu? Que o Airbnb, a locação por temporada, é uma locação atípica com natureza comercial. Então, incompatível com um condomínio residencial. Sim. Porque se assemelha a uma hotelaria, que é uma atividade comercial. E que o condomínio residencial ele não tem estrutura para ter esse tipo de rotatividade, de atendimento. O condomínio não tem uma recepção para isso. Então, não é algo que foi projetado para ser dessa forma. Esse foi o entendimento do STJ. Mas ele ainda fez uma ressalva. Ele não proibiu 100%. Ele disse o seguinte, é possível implantar a alocação por curta temporada se alterar a convenção com quórum de 2/3. Que é um quórum um pouquinho alto. É difícil. Eu não vi condomínio até hoje que conseguiu, principalmente condomínios grandes. Os pequenos até conseguem 2/3. Você pega um condomínio de 10 unidades, você consegue bater de porta em porta, você consegue os 2/3. Mas um condomínio de 800 unidades, você não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Na prática, realmente, de certa forma, eu entendo dizer que proibiu, porque, né, como se diz, deu com uma mão e tirou com a outra. Então, se na convenção do condomínio está escrito natureza residencial, não pode Airbnb. Locação por curta temporada. Quer mudar? Pode. O STJ deixou em aberto. Tem que chamar uma assembleia com 2/3 dos proprietários autorizando essa mudança. Esse, basicamente, é o entendimento hoje.
E é importante, e inclusive eu vou chamar um dos empreendimentos da Perplan, que é o MB Park, ele já nasceu com a autorização para ser utilizado o Airbnb. Então ele já vem com a documentação toda pronta para utilizar o Airbnb, ou seja, Perfeito. ele torna-se o residencial, mas também a possibilidade da utilização pro Airbnb, pro comercial. Doutor, eu falei a respeito do MB Park, porque ele já nasce com a infraestrutura, aliás, ele já nasce com a possibilidade do Airbnb. O que você pode me falar sobre isso? Então, esses casos desses empreendimentos que já estão nascendo com essa concepção no projeto, esses vão atender bem. Provavelmente na convenção já deve vir falando sobre essa possibilidade. E eu tenho acompanhado alguns empreendimentos nesse sentido, que eles já foram projetados sobre vários aspectos para isso. Até com, às vezes, tipo de recebimento de correspondência, a recepção já possível, como se fosse de um hotel, sistemas, por exemplo, de lavanderia para esse tipo de moradia, pessoa que vem provisoriamente. Então, o que eu vejo, isso eu já falava até alguns anos atrás, falei, daqui a alguns anos vão proibir a locação por temporada nos condomínios comuns, tradicionais de residenciais, porque eles não têm estrutura para isso, mas vai surgir o quê? Um nicho de empreendimentos especializados em locação por curta temporadas, que já são projetados, que já são prontos para isso, que é o que está acontecendo. E aí vem uma pergunta. Eu vou te contextualizar. Eu fui lá e aluguei um apartamento em um condomínio que permite o Airbnb. Eu aluguei, só que eu estou sublocando. Eu estou colocando ele no Airbnb para disponibilizar para que as pessoas acabem utilizando. E aí, se eu ganho bem, eu vou para uma kitnet e deixo lá o apartamento sendo utilizado para o Airbnb. Principalmente em algumas épocas do ano, em eventos que são grandes aqui na cidade, que precisam de disponibilidade da rede hoteleira, essa pessoa ela começa a disponibilizar. O que o dono do apartamento fez? Já que você está disponibilizando para o Airbnb, eu vou te cobrar 1/3 a mais do valor do teu aluguel. Eu entendo a revolta do dono do apartamento. Ele se sentiu lesado, traído, né? Mas, vamos lá. Primeiro que sublocação costuma ser proibida por contrato. Então precisaria ver esse contrato que ele tem com esse inquilino, porque ele não precisaria nem entrar nesse mérito. Ele poderia simplesmente rescindir o contrato por descumprimento. Sim. Porque a maioria dos contratos de locação proíbem a sublocação. Isso é quase que um padrão de mercado. Mas pegando essa situação prática, ele não optou por rescindir e foi por esse caminho. Vou te cobrar 1/3 a mais. Precisa ver, de repente, se tem previsão no contrato para isso como se fosse uma multa. Então, todo mês ele vai cobrar essa multa dele, supondo que pode ser que esteja previsto em contrato. Mas se não tiver previsto em contrato, ele não teria respaldo para cobrar esse valor adicional. Porque ele já fechou um negócio num valor fechado e não previu algo diferente disso. A menos, como eu falei, o caminho dele é pedir a rescisão de contrato por descumprimento. Sublocação não é permitida, geralmente, nos contratos de locação. Então, agora, de repente, vamos supor que o contrato dele permita. Ou seja, o inquilino dele lá alocou por curta temporada e está sublocando. Se o contrato dele permitir a sublocação, vai ser uma luta difícil para ele conseguir, porque talvez o inquilino não estivesse descumprindo o contrato. A menos que, por exemplo, ele possa tentar utilizar o argumento do condomínio, se tiver lá a convenção, e ele conseguir barrar a sublocação usando os argumentos do condomínio da natureza residencial. É um argumento que ele pode usar. Então, até onde vai o direito do inquilino? Ele não teria direito à posse, a usufruir daquele local de forma 100% voltada às suas vontades e tudo mais, ou não? Ele tem que seguir aquilo que está no contrato? Quando é feita uma locação residencial, na lei de locação já tem quais são os direitos e obrigações de cada parte, tanto do inquilino quanto do locador. E o contrato às vezes complementa com mais algumas informações também. Então o inquilino, ele não tem o direito de usar o apartamento de forma ilimitada do jeito que ele quiser, via de regra.
ele tem que usar uma das obrigações que está previsto geralmente de forma padrão, é que ele tem que usar o apartamento conforme a destinação, que é geralmente residencial. Então ele não pode, de repente, alugar um apartamento, sublocar ou fazer alocação por curta temporada ou montar um barzinho, um restaurante dentro do apartamento. Porque ele vai estar descumprindo o contrato, mudando a destinação do apartamento. Então aí o proprietário, sabendo, através da imobiliária, entrar com a devida ação, notificar, dando prazo para regularizar, e se não regularizar, processo judicial. Você sabe que eu conheci uma pessoa que tinha um apartamento, ele só estava com esse apartamento neste condomínio porque ele colocou freezers, vários, dentro desse apartamento, porque ele vendia bebidas no condomínio. Então as pessoas que queriam bebidas não precisavam sair para mercado e tudo mais. Ele fazia o mesmo valor e buscava até lá. Até que um dia um síndico, o síndico comprava com ele, mas o síndico se desentendeu em um outro momento e foi lá e falou, não, agora a partir de agora você não pode, porque aqui é residencial, não pode ser comercial. Ou seja, precisou transformar o apartamento que ele negociava num residencial. E aí colocaram aqueles mercadinhos, né, dentro do condomínio. Sim. Mas é aquele negócio. O síndico sabe quem está comercializando alguma coisa. Ele sabe quem vende bolo, ele sabe quem faz pé, mão, quem é a manicure dentro do condomínio. Ele sabe disso. Geralmente ele sabe, às vezes ele não consegue provar em algumas situações. Ou faz vistas grossas também para isso. Para não criar um desconforto no condomínio. Ah, é uma manicure e tudo mais. Mas aí nós vamos bater com dois assuntos. Eu tenho mais 2 minutinhos aí para bater com 2 assuntos. Tanto o Airbnb quanto a utilização para um outro fim, que não é o comercial, que é o residencial, mas ele é utilizado como comercial, como que fica também na questão facial. Porque nas multas nós sabemos, vai para o dono do apartamento, né? Normalmente vai para o dono do apartamento e ele acaba passando para o seu inquilino. Mas e o contrário? A facial do Airbnb, a facial daquela pessoa que entra e sai, né, de forma rotineira dentro daquele apartamento, pelo menos uma vez por semana para fazer unha. Então, como controlar isso tudo? Esse é um dos motivos justamente porque não pode. Porque, gera o quê? Sobrecarga na portaria. Sim. Se você tem clientes entrando com frequência para ir no apartamento fazer unha, você já está sobrecarregando uma portaria que não é a proposta dela essa. Nem o sistema, né? Nem o sistema. Porque essa pessoa vai identificar facial, vai ficar por um tempo registrado e depois vai ser excluída. Essa facial dessa pessoa. Vai ficar por um tempo que o condomínio tem o controle de acesso, né? O histórico. E o outro caso, qual que é que você falou? A respeito do Airbnb também. Também. Nesse caso ele teria... Essa pessoa... É uma alocação por curta temporada, mas pelo menos aí deve durar uns 2, 3 dias, né? E isso se for permitido. Se for permitido. Aí ele vai ter que fazer o cadastro dele previamente, vai usar a facial dele nesses 2, 3 dias, ele saindo, a facial dele tem que ser excluída. Doutor Luiz Fernando, já quero agradecê-lo. Aliás, deixa também teu Instagram, porque lá você tem caixinhas de pergunta, tem movimentações, tem os questionamentos que são feitos, tem os cursos que você acaba também ministrando e as dúvidas que são tiradas no dia a dia. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. Esse nosso bate-papo passa tão rápido que eu nem vejo. É tão agradável. Rapidinho. Então, parece que passou 15 minutos. Então... Foi super agradável e a gente pôde passar bastante informação relevante para quem mora em condomínio, né? Isso é o que é mais satisfatório pra gente. E o meu Instagram é @Luiz com Z, F Maldonado. @Luiz F Maldonado. E lá tem bastante conteúdo da área condominial. Sim, e muito, por sinal. E dessa forma, quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Maldonado mais uma vez, agradecer você, ouvinte, telespectador, e até segunda, se Deus assim nos permitir.